Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de te convidar a abrir comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, verso de número 23. A palavra de Deus diz assim, leamos. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, gostaria de dar um título à nossa reflexão desse dia, e o título é Dizendo Não para Mim Mesmo. Em certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo ele vai fazer uma pergunta de suma importância para os seus discípulos. Vai perguntar-lhes, quem dizem o povo que eu sou? E naquele momento os discípulos vão dizer, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é alguém dos antigos profetas. E Jesus então quer saber da boca deles, dos discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Naquele momento Pedro vai falar, tu és o Cristo de Deus, o Filho de Deus. Então nós podemos perceber que a opinião das pessoas não era unânime a respeito de quem era Jesus. Então muitos estavam seguindo Jesus, mas a maioria das pessoas ainda não haviam identificado quem era Jesus. E provavelmente porque essas pessoas estavam tão preocupadas consigo mesmas, estavam preocupados com as suas mazelas, com os seus próprios problemas, com os seus próprios dilemas, que essas pessoas não estavam nem um pouco preocupadas quem era Jesus. Quando nós vamos refletir um pouco a respeito da nossa realidade, pensaremos que nada mudou nesse aspecto. Nos dias em que nós estamos vivendo, muitas pessoas continuam pensando apenas em si mesmas. Muitos deixam de pensar nos filhos, na esposa, no marido, nos pais, e se dão conta que pensam apenas em si mesmas. Amam apenas a si e não têm um pingo de altruísmo em relação aos outros. E nós vamos observar que Jesus vai fazer uma advertência aos discípulos. Ele vai afirmar que se alguém quer salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas se alguém, por amor a ele, perder a vida, essa pessoa a salvará. E o que Jesus quis dizer com isso? Às vezes nós estamos tão preocupados apenas com o nosso materialismo, com o nosso bem-estar, com a comodidade às nossas vidas, que nós simplesmente esquecemos das dificuldades do outro, que o outro tem problemas, que o outro tem dificuldades, que o outro passa por maus bocados, por maus momentos. E o Senhor ele vai mostrar isso, que se alguém quer salvar então a sua própria vida, essa pessoa vai perdê-la. Mas se alguém, por amor a Jesus, perder a sua vida, esse a salvará. Então ele está falando de abrir mão, o Senhor está mostrando que você, em detrimento ao outro, muitas vezes deixa de viver momentos prazerosos por conta do outro. Podemos citar o exemplo de um casamento, onde existem duas partes e quando um dos cônjuges resolve muitas vezes deixar de viver para viver em prol do outro, isso com certeza vai resultar num casamento feliz, porque essa pessoa deixa de preocupar apenas consigo e começa a se preocupar com o seu cônjuge. Hoje, diante do cenário que nós estamos vivendo, muitos de nós poderíamos aproveitar momentos de lazer ao lado da família. Mas se você tirar um tempinho para se preocupar com quem está passando por momentos de dificuldade, tendo você condições de agir em prol dessas pessoas, de montar uma cesta básica, de prestar assistência, de fazer alguma coisa pelo outro,
certamente você estará obedecendo o que Jesus está dizendo nessa palavra. Certamente você vai deixar de viver para si mesmo, para viver em prol do outro, para ajudar o outro. Essa semana, um homem assassinou a própria mulher na nossa cidade, e isso porque não aceitava o término do casamento. E posteriormente ele se matou na frente dos próprios filhos. Esse egoísta pensou apenas em si mesmo. Ele não pensou na esposa e nem tampouco nos filhos. E infelizmente, em meio a todo o cenário que nós estamos vivendo, muitas pessoas ainda não se deram conta que tem que deixar de viver para si mesmo, para viver em prol do outro, que tem que pensar na qualidade de vida que Jesus lhes pode dar, que o Senhor deixou essa ordem. E eu e você precisamos ter consciência de que isso é necessário, que você possa refletir sobre isso e que você possa estar seguindo a orientação do Senhor Jesus. Que Jesus Cristo abençoe o seu dia. Fique com Deus.